Oi pessoal, sou Marisa Taguada, contadora de histórias. Falo com vocês aqui direto da Sala de Cultura Ararinha Azul, em Araras, São Paulo. Hoje eu escolhi para conversar com vocês um pouquinho sobre o Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, como sou fã, é um maior escritor, né, brasileiro de literatura infantil. Tanto é que o dia do nascimento dele, dia 18 de abril, comemora-se o dia da literatura infantil. É ele. Muito bem. Desde criança, quando eu li a obra do Monteiro Lobato, que além de tudo ainda foi um presente do meu pai percebeu que eu gostava de ler, que estava sempre lendo, e me deu a obra de infantil do Monteiro Lobato. Aliás, ele me deu a infantil e a adulta. E já naquele momento, quando eu lia, eu sentia como aquilo me transformava internamente. Mas só fui me dar conta da importância dessa leitura no decorrer da vida. Me transformou primeiramente numa incentivadora da leitura, como ele, numa leitora principalmente, uma pessoa com consciência crítica e uma pessoa que gosta de aprender. Talvez eu já tivesse tudo isso dentro de mim, mas a obra do Monteiro Lobato abriu esse caminho na minha vida, ao que eu só posso ser muito grata. E nesse caminhar, muitas pessoas que eu conheci também se beneficiaram da mesma forma com a obra do Monteiro Lobato. Então hoje, 2020, 20 anos já do nosso século 21, eu acho que é importante eu falar com vocês a respeito de quem foi Monteiro Lobato. Nasceu em Taubaté em 1872. Deixa eu confirmar aqui. Não, em Taubaté, 1882. Ou seja, ele nasceu ainda, havia a escravidão no Brasil. Detalhe muito importante, que só foi, institucionalmente terminada em 1888. Ele era neto do Visconde de Tremembé e passou a infância dele na fazenda do avô. Nessa fazenda, nessa casa, não existia uma grande biblioteca. E Monteiro Lobato aprendeu a ler cedo, desde os 5 anos. E assim que ele aprendeu a ler, ele começou a ler toda a biblioteca do avô. Ele então tornou-se evidentemente uma pessoa muito culta. Ele logo também começou a escrever. Logo ele escrevia lá no jornalzinho da escola, né? Depois foi ser advogado. Ele sempre esteve aí no meio das letras. Aos 36 anos, por ele ser essa pessoa inquieta, falava o que pensava, não interessava se ia doer ou não ia doer a ninguém, né? Ele um pouco a Emília, né? Ou melhor, a Emília era um pouco ele. E então ele, nesse movimento que ele tinha, ele criou uma editora aos 36 anos. Logo em seguida ele editou o primeiro livro dele, Urupês, um livro adulto, e em 1920, portanto, 100 anos atrás, ele escreveu o primeiro livro para crianças do Brasil. Ninguém tinha escrito nada direcionado ao público infantil. As Reinações de Narizinho.
E foi aí, isso daí fez um boom. Ele não imaginou como as crianças escreviam para ele, fez aquele sucesso que deu origem a toda a obra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Ele fez outras coisas pioneiras, por exemplo, o Saci. Ele ouvia histórias do Saci quando ele era criança. Depois também já não estava ouvindo mais. Então ele fez, no jornal que ele trabalhava, ele fez uma enquete. Perguntou para os leitores o que sabiam sobre o Saci, quem era o Saci, se eles sabiam, né? E o resultado desse inquérito foi o livro que ele fez, esse aqui, O Saci. Recuperando um personagem importante, né, da identidade brasileira, que é o Saci Pererê. Nosso folclore, nossa riqueza identitária. Muito bem. Além disso, ele também, olha só, ele distribuiu o livro Reinações de Narizinho em todas as escolas de São Paulo, incentivando a leitura, né? Um grande incentivador da leitura. Ele também inaugurou a entrega de livros pelo correio. Então, pessoas do Brasil todo podiam ter nas mãos os livros que a editora dele editava. Foi o primeiro a falar sobre o petróleo no Brasil. Foi preso por causa disso. E, bom, e temos aí, né, de testemunho maior a obra dele. O Reinações de Narizinho começa assim. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim tão sozinha nesse deserto. Mas engana-se, Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, o narizinho como todos dizem. E daí vai, né? Aproveitem, né? Leiam com seus filhos, com seus netos, façam como a Dona Benta fazia depois da janta, né? Sentem-se na sala, na varanda, num lugar confortável, né? E leia para a família, né? Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Bom, ele então, né, em todas essas livros que vieram, né, muitos, ele vai alinhavando, né, toda essa vida do primeiro aparece a Emília, depois o Visconde, meu sábio Visconde, né, a tia Nastácia, aquela que fazia aqueles bolinhos maravilhosos, aquela que consertava, que fez a Emília, que consertava, né, quando o Visconde se acabava, né, e fazia parte, né, naquele jeito puro do brasileiro, da pessoa, do povo, né, como ela fazia parte integral daquela família. Bom, tão importante que o Dorival Caymmi, né, um grande músico brasileiro, compositor
também que faz parte dessa nossa riqueza artística, fez uma música para ela. Lá 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 lá. Na hora que o sol se esconde e o sono chega, o senhorzinho vai procurar a velha de colo quente que canta quadras, que conta histórias para ninar. Sim, Anastácia que conta história, sim, Anastácia sabe agradar. Sabe, Anastácia, que quando Nina acaba por cochilar, sim, Anastácia vai murmurando histórias para ninar. Sim, Anastácia vai murmurando histórias para ninar. Peixe é esse, meu filho? Não, meu pai. Peixe é esse, tutumanguenem, é concha do mar, guenem, suê, filue, toca marimba, toca marimba, lá, 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 lá. La 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 la. Tem muita história do Monteiro Lobato, tem muita coisa que aconteceu com ele, mas por hoje eu fico aqui. Mas eu vou retornar a falar um pouquinho mais, né, das Memórias da Emília, dos outros livros que ele escreveu. Então, muito obrigado por emprestarem o ouvido para minha história e até. Beijo!